Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 6, Uma linda história de amor. Autor Pedro Dong. Título da semana 2, Oração para que Deus abra a porta à palavra. Quinta-feira, ler com oração 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A necessidade de aperfeiçoar obreiros. Os trabalhadores da última hora da igreja em Filadélfia precisam estar preparados para guerrear. Quando Paulo estava em Éfeso, teve a preocupação de ensinar e treinar os irmãos. Ele falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus nas sinagogas. Depois alugou um espaço na chamada Escola de Tirano. Ali por 2 anos ensinou a palavra de Deus diariamente. Isso deu a todos os habitantes da Ásia a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Muitos foram ajudados e aperfeiçoados por Paulo naqueles 2 anos, e vários obreiros foram levantados, como Epáfras, que levantou a igreja em Colossos, em Laodiceia e em Hierápolis. A palavra se propagou e começou a incomodar muitas pessoas. Havia naquela época os ourives, que faziam nichos de prata da deusa Diana, negócio muito lucrativo para os artífices. Eles se sentiram prejudicados pela pregação de Paulo. Atos capítulo 19, versículos 26 e 27. As vendas estavam diminuindo, pois as pessoas criam em Jesus e deixavam os ídolos. Versículos 23 e 24. Isso aconteceu não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Eles ficaram furiosos contra Paulo e gritavam: "Grande é Diana dos Efésios!" Toda a cidade foi tomada de confusão. Versículos 28 e 29. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos o retiveram e não o deixaram arriscar-se. Ele então esperou o tumulto cessar e partiu para a Macedônia. Da mesma forma, nós também estamos numa guerra. Precisamos estar preparados para guerrear, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Paulo mencionou essa situação para nos advertir, mas no capítulo seguinte ele diz, capítulo 2, versículo 14, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Essa expressão conduzir em triunfo foi usada como metáfora. Era usada quando um general romano vencedor retornava a Roma de suas campanhas. Realizava-se um desfile triunfal em direção ao Capitólio, em que marchavam primeiramente os cativos dos povos vencidos, depois os despojos, seguidos da tropa do general e, por último, o próprio general. Cristo é esse general. Louvado seja o Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 20, o profeta disse ao povo e ao rei Josafá que não deveriam temer, porque a peleja não era deles, mas do Senhor. Versículo 15. Eles não precisavam fazer nada, somente orar, vigiar e ficar a postos, olhando para o que Deus faria. E o Senhor derrotou todos os inimigos, versículos 22 ao 24. É assim que Deus age. Não precisamos temer, ninguém vai deter essa procissão vitoriosa. Nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Muitos fazem da palavra de Deus uma mercadoria. Nossa colportagem não é mercadoria nem comércio, o que muitos ainda não compreendem. Colportagem visa divulgar o evangelho do reino. Alguns perguntam, então por que se vendem os livros? Não vendemos a palavra de Deus, mas o livro tem o seu custo de produção, assim como a Bíblia. O que repassamos é o custo da produção do livro. Recebemos revelação de Deus gratuitamente e também de graça a repassamos. Não recebo nenhum pagamento para falar a palavra de Deus.
Não estou mercadejando a palavra. Estou aqui pela ordem que recebi de Deus e pela visão de executar sua obra. Um apóstolo e um profeta verdadeiros falam a palavra na presença de Deus, com sinceridade. Essa era a arma do apóstolo Paulo. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: como devemos guerrear para vencer? Jesus Cristo é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.